Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O meu nome é Eni Rocha. Na aula passada, eu falei sobre histórias em quadrinhos. No entanto, a aula de hoje vamos definir, diferenciar cada tipo de histórias em quadrinhos, desse universo dos quadrinhos, que são o que é caricatura, cartoon, charge, tirinha, HQ, mangá e romance gráfico. Você já imaginou que tinha tanta coisa assim em histórias em quadrinhos? Pois vamos ver cada uma delas. Bom, o que é caricatura? A caricatura é um desenho cujo objetivo principal é enfatizar e exagerar as características de uma pessoa, animal ou objeto. A caricatura revela um retrato bem-humorado, cômico ou irônico no que se refere aos aspectos físicos do objeto caricaturado e aos aspectos psicológicos e comportamentais, como, por exemplo, vícios, gestos ou hábitos particulares. Vamos a alguns exemplos de algumas caricaturas? Vocês conseguem reconhecer quem são essas pessoas? Ó, temos aqui o Papa Francisco, Pelé e o Silvio Santos. Percebam que cada caricaturista enfatizou na fisionomia de cada pessoa famosa aquilo que eles têm mais de exagerado, que quando a gente olha, por exemplo, para o Silvio Santos, temos o sorriso largo do Silvio Santos, o microfone que ele sempre carrega aqui no peito. E no Pelé, temos aqui, temos um uniforme, a fisionomia do Pelé e a bola, que dá é a principal característica de cada personagem. O que é cartoon? É um gênero textual humorístico que usa a linguagem não verbal, às vezes combinada com a verbal, para retratar de forma crítica situações que poderiam acontecer em qualquer tempo ou lugar. Então, gente, cartoon, ele é um gênero textual atemporal. Ele não podemos ver esse gênero, tanto faz ele sido publicado há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, que ele continua sendo atual. Trouxe aqui para vocês um exemplo sobre rede social. E temos aqui algumas pessoas na rede e ele vai definir que rede social aqui em casa é outra coisa. Bom, o cartoon ele vai criticar uma situação. Nesse caso aqui ele está criticando as classes sociais. Então ele está vendo que para ele uma rede social é ficar todo mundo junto numa mesma rede. Então, completamente diferente daquilo que a gente imagina como é rede social, como Facebook, Instagram ou WhatsApp, tá certo? Então, é uma crítica às classes sociais. E isso aqui a gente percebe em qualquer momento da história. Você perceba que não é específico de um momento. Temos aqui um outro exemplo de um cartoon que fala sobre a poluição nos mares. Bom, poluição no mar é uma coisa atual? Não. Então, ele é um assunto atemporal, que em qualquer momento podemos ter poluição no mar, infelizmente. A charge é um gênero textual humorístico, que apresenta também, como cartoon, uma crítica político-social. Só que a diferença é que ela é temporal. Então, ó, é um acontecimento de pessoas na atualidade, por meio de uma caricatura gráfica, com ou sem a linguagem verbal. Então, a charge está ligada com aquilo que acontece nesse exato momento na sociedade. Trouxe para vocês um exemplo que viralizou em 2015 de uma criança que confundiu um fotógrafo com a câmera fotográfica com uma arma. E o que a criancinha fez? Ela se rendeu, como se alguém tivesse ameaçando ela com uma arma. Essa notícia triste gerou essa charge aqui, que vocês estão vendo. Criança síria se rende ao confundir câmera fotográfica com arma.
E o que nós vemos aqui no Brasil? Então, temos aqui uma situação. E essa situação, a gente só percebe por causa da notícia. Então, é diferente do cartoon. A charge, ela é pontual, ela acontece naquele exato momento e a gente consegue interligar com os acontecimentos no momento. Então, a gente percebe, faz a ligação disso aqui, dessa charge, com aquela notícia que nós vimos. Então, o que é tirinha? É uma narrativa curta, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos. As tiras retratam humor, aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos do país. Temos aqui a tirinha convencional. Por que convencional? Porque antigamente, antes das mídias digitais, da internet entrarem em nossas vidas, as tirinhas eram e ainda são publicadas em jornais. E elas eram publicadas dessa forma, em tiras. Por isso que é a tirinha convencional. A tirinha dominical é a tirinha que era publicada aos domingos nos jornais, que ocupava uma parte maior do jornal. Então, não deixa de ser tirinha, mas aqui aos domingos era permitido para o artista produzir uma tirinha um pouquinho maior. Com as redes sociais, tipo o Instagram, os artistas, eles puderam modificar um pouquinho o gênero textual tirinha. Então, lembre-se, gente, gênero textual nunca é a mesma coisa sempre. Então, ela está em constante mudança. Então, a tirinha também sofre mudanças. Se a gente acessa as redes sociais, a gente vê assim, as tirinhas em 4 quadros. O que é HQ, ou histórias em quadrinhos? Bom, isso aqui é uma terminação relativamente nova para poder diferenciar histórias em quadrinhos de romance gráfico. Histórias em quadrinhos, para alguns, significa que aquela história em quadrinho que é publicada periodicamente, semanalmente ou quinzenalmente, é encontrada em revistas ou gibis. Ao contrário da graphic novel, do romance gráfico que a gente vai ver mais para frente. Então, ó, as HQs, elas podem ser sequenciadas. Tá aqui, ó, eu tenho aqui, por exemplo, trouxe um exemplo para vocês, uma sequência muito famosa do Homem-Aranha. Então, quinzenalmente ou periodicamente saía a continuação daquela história. E temos aqui os famosos gibis da Turma da Mônica, que não tem uma sequência de histórias. Então, cada revista nova é como se fosse um dia novo naquelas crianças, enfim. Então, as histórias em quadrinhos, para deixar muito bem claro, são periódicos. Então, elas são sequenciadas. Bom, vamos agora para o próximo. Temos aqui o mangá, que são histórias em quadrinhos japonesas. Ao contrário das HQs convencionais, sua leitura é feita de trás para frente. Os mangás se diferenciam dos quadrinhos ocidentais por se utilizar de uma representação gráfica completamente própria. Então, ó, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos muito famosos de mangás. Então, percebam que a expressão facial, a gráfica, é completamente diferente do modo ocidental. Então, o mangá somente para história em quadrinhos em japonês. Só isso, tá? Não tem outra. Tem muitos mangás para várias idades, contemplam várias pessoas, tem vários temas, mas mangá é apenas para definir que é uma história em quadrinhos no modo japonês. E o que é romance gráfico ou graphic novel? Pois foi um americano quem criou esse nome. Então, romance gráfico são histórias com início, meio e fim. Não periódicos, como as HQs que nós vimos. Porém, eventualmente, como filmes, podem adquirir uma sequência ou continuação. Vamos ver alguns exemplos. São histórias fechadas, com enredos completos.
São mais longas, com maior desenvolvimento e destaque para o formato e impressão. Ao contrário das HQs, as graphic novels não precisam ter um limite de páginas. Trouxe aqui para vocês um exemplo do primeiro romance gráfico que venceu o prêmio Jabuti brasileiro, que é o Castanha do Pará. Então, não é um gibi, você só vai comprar esse exemplar numa livraria, por exemplo. Ele não é encontrado em bancas de jornal. Então, e ele não sai continuações, ele é único. Entenderam como é diferente das HQs? Bom, a graphic novel ou romance gráfico pode ter continuações. Trouxe para vocês um exemplo muito famoso que se transformou em adaptação fílmica sobre a Turma da Mônica, feita pelos irmãos Cafage, que é o Laços, Lições e Lembranças. Então, é uma continuação, mas fechou por aqui o enredo. É uma trilogia e não vai sair periodicamente mais. Então, essa é a diferença entre histórias em quadrinhos, que nós vemos nos gibis, sobre super-heróis ou Turma da Mônica, e uma graphic novel ou romance gráfico. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado muito e lembrem-se, leiam muitos quadrinhos, pois é muito divertido. Muito obrigada!